A agonia antes da cruz. O ministério público de Jesus chegava ao fim e a crucificação se aproximava. O momento em que Jesus cumpriria seu propósito final estava mais perto do que nunca. Mas antes de tomar do cálice da ira de Deus, Jesus passou por momentos agonizantes no jardim do Getsêmani. Nossa série sobre a vida de Jesus está chegando ao fim. Em nosso último vídeo, vimos com detalhes os momentos finais que Jesus passou com seus 12 discípulos, comendo a tradicional refeição da Páscoa com seus amigos no cenáculo de uma casa e trazendo muitos ensinos. Depois de lavar os pés dos 12, falar sobre o traidor e ter um momento de louvor, juntos, eles partiram para o Monte das Oliveiras. Encerramos nosso último vídeo exatamente neste momento, e agora vamos entender o que aconteceu nas horas seguintes da vida de Jesus. Caso você tenha perdido algum vídeo anterior, a playlist desta série está disponível na descrição deste vídeo. Já era tarde quando Jesus e seus discípulos se dirigiram para o Getsêmani, evidentemente um bosque de oliveiras, visto que a palavra Getsemane significa lagar de azeite. Neste momento, Judas, o traidor, já não estava mais com eles. Ao chegarem lá, Jesus deixou 8 dos discípulos na entrada do jardim, assentados, e possivelmente de guarda, enquanto se retirou para orar. Neste momento, ele levou consigo Pedro, Tiago e João, seus discípulos mais próximos, e pediu que orassem com ele. Jesus se afastou ainda mais e, de joelhos, orou ao Pai. Essa posição escolhida por Jesus não era a mais comum, visto que o costume daquele tempo era orar em pé, com os olhos erguidos aos céus. Ao lermos esses relatos dos evangelistas sobre Jesus no Getsêmani, podemos perceber sua dor e angústia. Jesus não temia a cruz romana e os açoites que enfrentaria em seu corpo humano, como muitos pensam. Na verdade, Jesus entendia muito bem o que cumprir a vontade do Pai lhe custaria. Foi diante deste entendimento que ele se colocou em oração. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que cálice é esse? No Antigo Testamento, o cálice é associado ao sofrimento e à ira de Deus, como lemos em Isaías. Levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele. Depois de repetir essa oração 3 vezes e encontrar seus 3 discípulos dormindo 3 vezes também, chegou o momento em que o Filho de Deus seria traído. Judas veio ao encontro de Jesus no jardim, acompanhado por um grupo grande relacionados aos sacerdotes judeus e anciãos do povo. Lucas enfatiza que era costume de Jesus ir para aquele monte. Por isso, Judas provavelmente sabia bem onde o encontrar. A forma escolhida para apontar o alvo foi um beijo, uma saudação tradicional entre os homens daquela região, mas que expressava amizade e estima. Por isso, o ato de Judas foi tão perverso. O pagamento que ele recebeu para entregar o seu mestre foram 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Chegamos então no momento do julgamento. Jesus passou por um julgamento que foi dividido em 6 etapas. Depois de ser apontado por Judas e abandonado pelos seus discípulos, ele foi levado imediatamente para a casa do sumo sacerdote. Lembre-se que tudo isso estava acontecendo de madrugada, e um dos motivos de os líderes religiosos terem escolhido fazer tudo isso durante a noite pode ser o medo que sentiam da multidão que seguia Jesus todos os dias. Além disso, eles certamente também tinham pressa e queriam concluir tal execução antes que o sábado chegasse, quando deveriam celebrar a Páscoa. A primeira etapa do julgamento foi diante de Anás, que, embora não fosse mais o sumo sacerdote, tinha muito poder e era respeitado pelos judeus. A segunda etapa foi diante de Caifás, sumo sacerdote em exercício e genro de Anás. Depois desses julgamentos preliminares que buscavam reunir provas contra Jesus, Jesus foi encaminhado para o Sinédrio, um conselho formado por líderes religiosos. Mesmo sabendo que não tinham razões para acusar Jesus, forjaram evidências com a ajuda de testemunhas falsas, e assim, Jesus foi sentenciado à morte por blasfêmia. Havia apenas um problema. Todas as sentenças de morte precisavam da aprovação de Roma. Depois de ser julgado pelos judeus, Jesus seria julgado pelos romanos. A quarta etapa foi diante de Pilatos, a mais alta autoridade romana. Com a tentativa de se livrar daquele problema,
Pilatos o encaminhou a Herodes, governador da Galiléia. Mas nenhum dos dois encontraram motivos que justificassem uma morte. Por isso, Herodes enviou Jesus de volta a Pilatos, para a última etapa de seu julgamento. Pilatos poderia impedir a morte de Jesus e, de fato, se esforçou uma última vez para poupar um homem inocente. Sem sucesso e querendo agradar à multidão, Pilatos condenou Jesus à morte por crucificação. A crucificação era a punição romana para os rebeldes, reservada para escravos e aqueles que não eram cidadãos romanos. Agitados pelos líderes religiosos, a multidão clamou pela crucificação de Jesus, pois, dessa forma, Jesus morreria a morte de um rebelde, e não a morte digna de um rei como ele afirmava ser. Depois de uma noite longa e cheia de dores e sofrimentos, tendo enfrentado inclusive o abandono de seus discípulos ao ser preso, e a traição de Pedro, um de seus discípulos mais próximos, que negou o conhecer, a crucificação se iniciaria. Mas daremos uma atenção maior a estes detalhes em nosso próximo vídeo. Estamos quase concluindo nossa série sobre a vida de Jesus. Nos deixe saber nos comentários se você aprendeu algo novo com este vídeo. E para não perder os próximos, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!